Mas a sociedade brasileira, ela, cada vez mais, cada período eleitoral que passa, ela vê a política como algo mais distante. E aí, quando a gente pega essas relações, por exemplo, o Lulinha, né, não é a primeira vez que o nome dele aparece envolvido em alguma ilicitude, né, mas nada acontece. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas, em primeiro lugar, desconfiem cada vez mais das instituições e, em segundo lugar, vejam a política como algo cada vez mais distante. O Lula está indo para lá para conversar com o Donald Trump para ele não interferir na nossa eleição. Lulinha? Falando em Lulinha, né? Falou Lula, eu falei Lulinha. E eu já vou começar esta pauta lembrando a vocês que menos da metade de vocês deram like. Então não esqueçam de apertar o joinha. Tome vergonha nesta sua cara redonda e aperte o like. Compartilhe o link e depois comente. Eu tenho a impressão para mim que daqui a pouco nós vamos descobrir que o Lulinha é filho do Bolsonaro. Porque não é possível alguém que tenha sido semeado a partir do saco de sementes de Luiz Inácio esteja envolvida em tantas falcatruas. Ele só pode ser filho do Bolsonaro. Um ex-funcionário do lobista Antônio Carlos Camilo Careca do INSS, também conhecido como Careca do INSS, que não gosta de ser chamado de Careca do INSS, entrou com uma ação pedindo para que não fosse chamado na imprensa de Careca do INSS, mas teve uma decisão desfavorável, permitindo, portanto, que o chamassem de Careca do INSS, mesmo que proibissem de chamá-lo de Careca do INSS, eu continuaria a dizer Careca do INSS. Então, o ex-funcionário desse que é o Careca do INSS disse ao colunista aqui do portal Metrópolis, Tássio Lohan, que o Careca do INSS costumava esbanjar suposta relação. Que tipo de relação? Eu quero saber, eu não sei qual é, mas o Careca do INSS esbanjava relação com Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o Ronaldinho dos negócios, filho do presidente Lula, ao tratar com fornecedores e parceiros comerciais. Esse ex-funcionário do Careca do INSS, que hoje é testemunha-chave, isso, da Polícia Federal nas investigações, disse o seguinte, aspas para o funcionário do Careca do INSS. Antônio, aí ele se refere ao Careca do INSS, falava abertamente sobre o filho do rapaz, Fábio Lula da Silva. Falava, filho, e sinalizava mostrando com a mão, né? Não, acho que não era esse sinal. Esse aqui, né? A mão com 4 dedos. Falou o nome de Fábio Lula diversas vezes a mim. Alguns parceiros comerciais em reunião de diretoria. Fecho aspas para o funcionário do Careca do INSS. Além disso, essa testemunha, funcionário do Careca do INSS, disse que a sua vida virou um inferno e que está desamparado, coitadinho, especialmente pela Polícia Federal, coitadinho, após colaborar com as investigações. Quem manda ser trouxa? O Lulinha tá lá em Madrid. Tá lá curtindo uma espanhola, meu filho. E você tá de camburão e camburão. O Lulinha tá no 4 contra 1 com as espanholas. E você aí pulando de camburão. Camburão virou táxi, delegacia virou hotel, né, filho? Segundo ele, o ex-funcionário do Careca do INSS, a Polícia Federal, a CPMI e o STF demoram na decisão, e vão continuar demorando, de como vão fazer essa proteção
e defendê-lo do ataque judicial. Veja bem, ataque judicial. Nós não estamos nesse ponto no Brasil. Me lembra ataque outra coisa, judicial, financeiro e mental que o careca do INSS tem feito com ele. Não foi para a Espanha, né? Não foi para a Espanha. Deise, pelo menos, se não foi para a Espanha, ele poderia falar, deu pati, baixa astral, vou para Porto Alegre, tchau. E ontem o deputado federal Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, e quando fala CPMI, eu sei que tá tudo resolvido, o Brasil agora tem jeito, né? Ele pediu a quebra do sigilo fiscal do Lulinha, que deve ser filho do Bolsonaro, deixo claro, que teria recebido uma mesada de R$300 mil de ninguém mais, ninguém menos que aquele que tem uma cabeça muito parecida com o Alexandre de Moraes, porque não tem cabelos nela, que é o careca do INSS. E que fim dará? E você vê que o Lulinha veio para as festas, desde para cá, e voltou numa nice para a Espanha. É isso que é engraçado, né? E o Felipe Martins, que nunca foi para os Estados Unidos, ficou preso porque morava a 100 quilômetros do aeroporto. Nossa, Pavinato, foi tanta informação que eu me perdi. Eu tava pensando a mesma coisa. O Brasil Que alguém deixa a que gente vai falar louco! O Brasil deixa a gente louco! É impossível! que a Olha, gente tá trabalhar falando? com jornalismo político hoje não dá tempo de ler horóscopo. É verdade. É verdade. Você sabe que eu sonhei que eu estava entrevistando o Paulo Maluf hoje? Eu juro, eu sonhei que eu estava entrevistando o Paulo Maluf no Salão do Jaça. Olha que Rumo mais fácil. A gente podia voltar a esse tempo, Não, né? eu Que era vi só ele lá outro dia. centro. Eu vi ele lá outro dia. Tá velhinho. É pra eu comentar tudo isso. Não precisa falar do Maluf, nem do Jaça. Tá bom. Não, eu queria comentar essa história do Lulinha, porque é muito interessante como essas relações elas se Ele repetem. deve ser filho do Abdelmaci, não é possível. Mas tem uma coisa assim que a gente, de novo, né, eu aqui com os dados quantitativos, mas a sociedade brasileira, ela cada vez mais, cada período eleitoral que passa, ela vê a política como algo mais distante. E aí quando a gente pega essas relações, por exemplo, o Lulinha, né, não é a primeira vez que o nome dele aparece envolvido em alguma ilicitude, né, mas nada acontece. Então isso acaba fazendo com que as pessoas, em primeiro lugar, desconfiem cada vez mais das instituições e, em segundo lugar, vejam a política como algo cada vez mais distante. Né? Então, por isso que durante o período eleitoral as pessoas não querem votar, não querem se envolver, por causa disso. E ainda, quando você pega uma notícia dessas em relação ao Lulinha, é impressionante como o simbolismo do nome já diz muita coisa. Né? A gente teve uma pesquisa que foi divulgada, se eu não me engano, na semana passada, falando que a percepção de corrupção nesse mandato do presidente Lula, nesse terceiro mandato, ela aumentou 10%. E no que a gente identifica isso? É justamente esses pequenos, e esse pequeno bem entre aspas aqui, mas esses pequenos atos. É o filho do presidente aqui que se envolve em ilicitude e nada acontece com ele, é o fisiologismo escancarado ali do outro lado, é a coalizão que permite que partidos políticos ali se envolvam em escândalos e nada acontece. Então a gente tem esse aumento na percepção de corrupção. Porque é um governo que tudo que tu vai olhar em relação a ele está ligado a essas ilicitudes, a corrupção, a desvio, né? Aí fica muito difícil, ainda mais no ano eleitoral, né? Então por isso que esses indicativos eles aumentam muito. E quando a gente olha para trás também, o filho do Lula, ele enriqueceu com umas fazendas no Uruguai, acho que foi, né? Foi com a Game Corp. Começou com a Game Corp. No primeiro mandato, né? E nada foi explicado até hoje, né? Então você passa aqui 5, 6 anos depois. Não, o Lula explicou, ele é o Ronaldinho dos negócios. É verdade, desculpa. Ele não tem culpa de ser pai de um Ronaldinho dos negócios. Exato. Então, esse simbolismo, ele é muito forte, né? E aí a gente junta o Palácio do Planalto, o STF, o Congresso que está ali completamente parado esperando o STF tomar alguma atitude, o Brasil virou um deboche. Né? Aí a gente vê o Pavinato aqui dando risada, falando, brincando, porque foi isso que aconteceu. Né? O que a gente tem aqui hoje é literalmente uma bagunça generalizada
E aí a gente ainda tem as eleições sob suspeição, né? Porque no que você vai acreditar? De novo, no STF, que é guardião ou que é árbitro, num Palácio do Planalto, que sempre privilegia os seus, vai ficar muito difícil, né? A política brasileira, para você comentar todo dia, é realmente isso que o Pavinato falou, assim, ou você dá uma enlouquecida e dá umas risadas, porque senão você não aguenta. Assim, essa história do filho do Lula, ela aparece na imprensa e ela some, ela aparece e ela some, mas ela sempre se mantém ali constante e nada acontece. Olha, Cláudio, antes de eu passar para você, eu só quero falar aqui com o nosso chat, né? Tem aqui o Alexandre Elias. Ele já mandou várias vezes aqui perguntando: Pavinato, tu queima? Eu falo: olha, querido, eu até gostaria, mas por falta de piroca eu não ando queimado. Se você quiser mandar uma nude para o telefone da nossa produção, o número do WhatsApp é 21 98228 4665. Se for menos de 25, eu vou divulgar o seu tamanho. Cláudio Caivano, se Lula é uma merda, Lulinha não enche uma privada? Enquanto tô imaginando o telefone da nossa produção, você pondo no isso. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. De tudo isso... ou eu dou risada ou eu choro. É verdade. De tudo nós choramos, né? O país está... Hoje eu estava pensando, e até pegando o gancho do que a Daisy falou, né? É óbvio que isso não começou hoje, isso é um processo que, infelizmente, o Brasil vem sofrendo há muito tempo, a criminalização da política e a politização do crime, né? As duas coisas se misturando, a gente sabendo, diálogos cabulosos e o dinheiro vindo para campanhas em eleições posteriores. O resultado está aqui, não tinha como dar certo, tudo junto e misturado. Mas agora, eu estava pensando hoje, e a gente está chegando num momento que... Pensei até em chamar de momento de ruptura, mas o momento de ruptura já passou há muito tempo. Agora o sistema está tentando se reorganizar, porque alguém passou a perna em outro alguém, que não deveria ter passado. E então tudo tem que ser escancarado. É por isso que a gente está vendo tantos casos de corrupção de uma só vez. Não falei da Dilma, falei de uma só vez. Está muito escancarado. E não é só aqui. Não é uma... o que acabou de acontecer? Lembra que o Daniel Vorcaro ia ser ouvido depois de amanhã? Sim. Dia 5/2/2026, na CPMI do INSS? Sim. Foi remarcado para depois do Carnaval. Agora vai ser ouvido, se for ouvido, no dia 26 de fevereiro de 2026. Ele ganhou aí 21 dias, 3 semanas de lambuja. Que beleza, né? Isso quando foi dito hoje, inclusive até aqui no site do portal Metrópolis, que ele não tinha pedido um habeas corpus. Então, muito provavelmente ele falaria tudo. Agora talvez ele espere o Carnaval para falar. Talvez ele fosse falar o que o Alexandre de Moraes foi fazer lá. Agora talvez eles se encontrem depois do sambinha, né? Exato. Bom, enfim, só tentando manter a linha de raciocínio aqui. Agora, como eu disse, alguém passou a perna em alguém, por isso que está tudo escancarado e nos chama atenção, porque está muito acima do que a gente estava acostumado. E isso acaba chamando atenção justamente, como a Daisy falou algumas vezes aqui, a descredibilização desse STF. Ele já vinha com uma perda de crédito, inclusive em virtude do inquérito da fake news. Posteriormente veio a pandemia, eu sempre cito isso, ele recuperou parte da credibilidade porque conseguiram colar no Bolsonaro a pecha de um monstro, matador, gênio e tudo mais, que você já sabe, não precisa desenhar, e agora eles dançaram, sambaram na cara da sociedade, fazendo tudo isso daí depois do 8 de janeiro. Você quer saber uma coisa? Se o STF tivesse parado ali, estava nadando de braçada. Passar, assim, o Bolsonaro é genocida, nós salvamos o Brasil do Covid. O STF não estava nessa crise. Mas você veja que a covardia de Congresso, etc. e tal, que o poder não conhece limite. Sim. Se você não tem freio e contrapeso, a pessoa vai crescendo cada vez mais. Isso aconteceu com o STF. Exato, exato. É igual Hitler. Se Hitler não inventasse de invadir a Rússia... Exato. Talvez ele tivesse dominado a Europa. O mundo. Tinha dominado o mundo, sem dúvida alguma, Pavinato. Você tem, olha, leitura correta, é isso mesmo. Só que a sanha desse poder, como você colocou... Assanhado, um poder assanhado. Ela não encontra limitação. Aí você vê o outro gemendo, né, em agonia, e você vai lá, você quer espizinhar não na é gemendo, sepultura. é gemendes.
Não, é outra coisa. Outra coisa. Aí você quer espizinhar, você quer sapatear na sepultura da pessoa. Vamos vencer. Não, vamos não. Vencemos o bolsonarismo. Esse foi o termo utilizado quando ele estava literalmente sambando sobre o que ele achou que fosse a lápide do Bolsonaro. Mas aí, como eles perceberam que não deu resultado, eles precisaram fazer mais. Agora vamos exterminar os seus apoiadores. Palavras que eles também disseram, palavras que o Lula disse. Essas pessoas precisam ser extirpadas. Por quê? Porque eram aqueles que se opunham ao atual regime. Então, é por isso que a gente chegou aqui. Agora o sistema está tentando se reestruturar. Eu disse hoje, não sei se vocês vão concordar, mas eu diria que é o seguinte: o mundo está tendo uma mudança de ideologia política, o que também é natural de tempos em tempos na humanidade. E para se preservar, o sistema precisa se readequar, porque a direita virá, não só no Brasil, como na América toda e em boa parte da Europa. É por isso que eles estão fazendo tudo isso, você está sabendo de algumas coisas. E falando de samba, vamos para Sapucaí. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.